Muito prático, né? Para a gente poderia pensar assim, então, é como se fosse nós que somos cristãos, temos a vivência de igreja, seria a cultura secular, é isso? A cultura que está fora da igreja? Ou não? Eu entendo que não. Mas, assim, existe manifestações de cultura popular confessionais e outras que a gente poderia dizer que não são confessionais, no entanto, não confessionais cristãs. Porque toda expressão cultural é confessional de certa maneira. Porque o que a gente produz de cultura é parte dos compromissos do nosso coração. E todo mundo tem um compromisso do coração. Seja ele cristão ou de qualquer outro compromisso religioso, ou até mesmo as pessoas que se dizem não religiosas, elas têm o coração comprometido com alguma visão de mundo e de vida. Então a gente pode falar de expressões culturais da cultura pop e tudo mais, que não são confessionais cristãs, mas a gente pode também repensar biblicamente a divisão que a gente faz entre o que é sagrado e o que é secular, ou como a gente fala popularmente, né, as coisas de Deus e as coisas do mundo. Mas é didático, de certa forma, pensar que a cultura pop acontece, digamos, do lado de fora da igreja. Apesar das pessoas da igreja não estarem do lado de fora da cultura pop. Porque faz parte da vida. Faz parte da vida, assim, da vida comum e corriqueira mesmo. Eu acho que houve já um tempo em que essa divisão, por mais que tivesse umas lacunas, ela era mais viável, assim. Tipo, então, beleza, eu tenho a minha vida na igreja e minha vida com as coisas do mundo da cultura pop fica do lado de fora. Só que essa é uma postura meio improvável e até impossível hoje, porque a gente estava falando da praticidade do acesso, né? Sim. Qualquer um carrega milhões de conteúdos de cultura pop no celular e as fronteiras se tornam muito mais fluidas, né? Digamos assim, imperceptíveis. Então, acontece do lado de fora da igreja, mas quem está na igreja não está do lado de fora da cultura, porque estão todos envolvidos. E é possível nós sermos cristãos, que nós estamos falando isso à luz da Bíblia, a cultura pop à luz da Bíblia. É possível, então, nós sermos cristãos e vivermos totalmente mergulhados dentro dessa cultura popular? Porque, assim, nós sabemos que tudo tem dois lados. Nós sabemos que tem os benefícios, mas também existem os malefícios dessa cultura. Eu vou até perguntar isso mais aqui para frente, mas existem esses dois lados. É possível, então, você ser totalmente mergulhado nesse tipo de cultura e ainda ser cristão? Eu sei que é uma pergunta filosófica difícil. Difícil, mas acho que é uma pergunta muito necessária para a finalidade da gente desenvolver a palavra que tem, inclusive, no subtítulo do livro, que é sabedoria. E sabedoria vai muito além das respostas fáceis, né? Então seria muito mais prático e talvez simplista dizer, melhor não, melhor deixar a cultura pop do lado de fora da igreja mesmo. E eu aqui seguro dentro da igreja e não tem envolvimento nenhum. Eu acho que um cristão com o coração regenerado, comprometido no discipulado, na caminhada com Cristo, ele pode ser cristão em qualquer lugar. Porque nisso ele vai cultivar discernimento também. Seja envolvido na cultura pop, na ciência, na economia e assim por diante. Eu acho que o que muda, e essa é a grande proposta do livro, né, é esse cultivo de discernimento e de sabedoria para superar essas respostas rápidas e reducionistas que se tornaram muito comuns em relação à cultura pop. Sim. Então, se a gente retroceder poucas décadas na história da igreja e pensando principalmente na história da igreja evangélica brasileira, era muito comum aquele esquema de cristão não pode ver filme, não pode ouvir tal tipo de música, não pode assistir essa série e tudo mais. Tudo capeta. Tudo do capeta. E se tornou... Era uma atitude convicta, mas acabou se tornando meio caricata também. Então, se pensar hoje, assim, muitas pessoas para fora da igreja, elas pensam no cristão como nas coisas que os cristãos não podem fazer do que nas coisas que os cristãos podem contribuir. Então, você pergunta para uma pessoa assim, que não é crente.
cristão é, sei lá, é a pessoa que não pode fazer isso, não pode ir em tal lugar, não pode fazer aquilo e tal. Como manual de regras, né? É, bem no esquema de manual de regras. Só que eu acho que essa é uma atitude meio... que pode ser insustentável hoje, porque antes até seria viável, assim, você falar, o cristão não pode ir no cinema. Então, beleza, é só você não se dirigir até o cinema e pronto. Mas... O cinema entrou na sua casa. O cinema entrou na sua casa, na TV, na sua mochila, no seu celular. Você pode assistir a qualquer momento, qualquer coisa. E é tudo muito mais pulverizado, assim. Uma vez eu estava conversando com um outro autor que escreveu um livro sobre o tema, que é o Steve Turner, autor do Engolidos pela Cultura Pop, um jornalista de música britânico. E ele disse que realmente, algumas décadas atrás, isso era muito forte e isso era possível. Hoje a gente conversa, conversando com pessoas mais velhas que relatam, verdade, na minha época eu lembro de querer ver tal filme e meu pai cristão não deixava. E isso, a pessoa pode sustentar esse discurso hoje, mas é muito mais difícil de mantê-lo, porque estamos todos entrelaçados, né? Se a gente pensar na cultura como uma rede que vai se tecendo assim pelas mídias, a gente acaba sendo entrelaçado. Mas o cristão, ele vai se manter cristão, envolvido ou não com a cultura.